Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance. Olá amigos, boa tarde, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo no primeiro bloco matéria de futebol de salão feminino, um time aqui de Indaiatuba com jogadoras experientes, inclusive até ex-jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Segundo bloco, entorse de tornozelo, Dr. Rodrigo, médico ortopedista, esclarecendo esse tema que é um tema muito comum, inclusive entre os jogadores. E finalizando o programa, pólipos uterinos, doutora Beatriz, médica ginecologista. Vamos ao primeiro bloco. Hoje a gente está compartilhando aqui a rotina do futsal feminino. E quem está aqui do meu lado é a Bia, é a goleira do time, e a Bia já tem uma história já de muito tempo aí com o futsal. Bom, boa tarde a todos. Essa minha relação já vem de uns 16 anos. Eu iniciei em um time de bairro, a gente tinha um time aqui na cidade, do Vale Verde, e aí desde então o treinador da cidade me convidou para treinar, eu fiz um trabalho aqui com eles desde a base de uns 3, 4 anos, depois eu comecei a jogar nos times aqui da região, fiquei mais uns 2, 3 anos jogando aqui na região, em Americana, Hortolândia, Elias Fausto. E aí depois que eu me formei na primeira faculdade, eu achei que era a hora de eu explorar um pouquinho para fora, né? Que o auge do futsal ainda na época era Santa Catarina e eu tinha muito sonho de chegar à seleção. Então eu pensei, agora é a hora, ou vai ou não vai, porque começa a ficar um pouquinho tarde. Eu com 23 anos me arrisquei aí para Lages, é o time das Leoas da Serra, por onde eu permaneci 3 anos, e foram 3 anos que agregou muito na minha formação na questão de competição, torneios. Com eles a gente foi campeão estadual, campeão da Copa do Brasil e chegamos à Libertadores também em 2018, que foi um dos meus grandes títulos. E aí depois de voltar para casa, a gente teve uma mudança na gestão aqui do time de Indaiatuba. E aí desde então eu tô com eles. Faz 3 anos que a gente retomou o trabalho aqui e o time vem numa grande ascensão e assim, a gente tem cada ano tem melhorado mais, tem sempre trabalhado bastante para continuar evoluindo. E hoje existe também um lado de uma coordenação, como que é essa sua relação com o time? Sim, hoje eu sou formada tanto em Educação Física quanto em Fisioterapia, então eu tento devolver um pouco pelo que o futsal sempre fez para mim. Minha primeira formação, que é Educação Física, eu tive bolsa do ProUni, mas eu jogava futsal na época, então o futsal me proporcionou que eu fizesse a faculdade com maior conforto. E essa segunda graduação de Fisioterapia, eu iniciei ela e a maior parte dela eu fiz com bolsa também de um time de Santa Catarina, das Leoas da Serra. Então assim, o futsal me proporcionou ter essas duas formações e hoje eu tento retribuir um pouco para a equipe onde eu estou. Então eu faço assessoria das meninas tanto na parte de preparação física, agora também ajudo na parte da fisioterapia. Então assim, é um trabalho bem que a gente tenta fazer, porque a equipe toda, a parte da comissão técnica é toda voluntariada. Então todo mundo tem uma profissão fora daqui e quando chega aqui a gente tenta se doar ao máximo. Então cada um ajuda de um jeitinho. Legal. E tem algum parceiro externo que ajuda também vocês? Tem. A gente tem que ressaltar muito o apoio, principalmente da prefeitura. O nosso secretário de esporte, o Marquinhos, o prefeito Nilson Gaspar, tem apoiado totalmente a nossa equipe. E também a gente tem chegando com a gente, principalmente esse ano, a Dubai Arquitetura, junto com a empresa de gestão esportiva Dubai Sport, que eles vêm da parceria privada, eles vêm com o nosso maior patrocinador, então assim, eles possibilitaram a gente trazer as meninas alojar aqui em Indaiatuba mesmo, então a gente tem 5 meninas alojadas, elas só vivem disso, elas têm um apoio tanto para a prática esportiva, também as meninas querem estudar, está sendo organizado para que elas tenham esse aporte do estudo também, façam a faculdade que elas escolheram.
Então a gente está tentando fazer, como organização, a gente está tentando fazer uma coisa bem sólida que renda frutos no futuro. O que o futsal fez de importante na sua vida, Bia, como pessoa? E isso eu gosto de levar para todo mundo em casa, assim, agregando saúde, qualidade de vida e bem-estar. Olha, eu acho que eu não seria... Não sei, eu acho que eu me considero uma pessoa de 30 com uma cabeça de 50, talvez, uma pessoa muito certinha, meio careta até demais, porque a disciplina do esporte me trouxe isso. Então foram anos de convivência, a gente aprende com outras pessoas, eles trabalham em equipe, mas principalmente a questão da saúde, né? A gente sabe que para ser um atleta a gente tem que cuidar um pouco mais da alimentação, cuidar com a bebida alcoólica, a gente tem que ter uma hora para recuperação do sono. Então o esporte em si, o futsal me trouxe toda essa consciência. Lógico que não, que tem muita mais coisa que trouxe de bom, mas isso é o principal. Agora eu estou com a Bárbara. A Bárbara, ela já vive também há muito tempo do futsal. Hoje ela é uma atleta profissional, 100% ligada ao futsal. E ela veio de outro município para Indaiatuba para estar representando o time local. E também tem essa ligação desse nível universitário, aquilo que a gente estava conversando do projeto. Obrigado, Bárbara. Eu agradeço, boa tarde. E como é que foi a sua história, assim, como começou o futsal na sua vida? Eu comecei bem nova, né, na minha cidade, lá em Minas Gerais, e comecei a jogar com meninos, né, Sim. porque eu ainda não tinha um time de futsal feminino, e aí foi criando times femininos e eu fui convidada para começar a treinar, né. E daí comecei a jogar campeonatos bem nova e fui embora. Meu primeiro ano foi em 2014, fui jogar em Santa Catarina, no Barateiro. E desde então eu continuo jogando. E há quanto tempo você está aqui no time de Indaiatuba? Eu cheguei esse ano, em fevereiro. Fevereiro. Aí eu tô aqui tem pouco tempo ainda. A gente conversando, você vai começar a faculdade de fisioterapia. Começa já no início desse mês, acredito que semana que vem, por aí. E é uma ótima experiência. E para você, como é que está sendo essa expectativa de poder concretizar esse sonho, de ir para a faculdade de fisioterapia, você uma atleta ligada ao futsal? Então, é uma expectativa boa, né? Porque, como a gente sabe, o futsal é muito imprevisível. Ao mesmo tempo tá bom, não tá, e aí a gente tem que ter um escape, né? Igual a faculdade dá muito recurso para gente. Tainara, como é que foi o futsal na sua vida? A Tainara tem 19 anos, tá, gente? E ela vai estar passando aí essa trajetória. Eu comecei a jogar, eu tinha 7 anos, mas mais por brincadeira com os meus irmãos. Eram 3 homens em casa e eu. Então eu queria estar ali no meio da brincadeira dos meus irmãos. Foi aí que eu comecei a jogar, realmente acompanhar o profissional dele. Ele foi para times, voltou e comecei a jogar pelos jogos escolares. A gente foi campeã aqui e em 2018 para 2019 a gente voltou a treinar com o Edson. Mas em si o Edson treina comigo desde os meus 11 anos, entre idas e voltas. E em 2019 a gente ficou de vez. Entre chuva, sol, a gente treinava no parque com canelite, com dor nas pernas, mas sempre ali. Foi aí que veio o quarteto sub-20. Ele selecionou 10 atletas, de 10 ficaram 4. E foram as 4 que se tornaram o sub-20 dele. Tanto que hoje em dia eu jogo no sub-20 e sou do adulto. Sou capitã do sub-20 e jogo no adulto. Quando as meninas precisam, eu subo, eu desço pro sub, subo pro adulto. E aí veio o meu amor pelo futsal, que eu decidi realmente focar e ficar. E olha, ela trabalha, ela estava conversando aqui no off, faz faculdade de fisioterapia. E como você consegue arrumar tempo para tudo isso? Tem tanta gente que dá tanta desculpa que não tem tempo, né? Eu acho que quando a gente tem amor, paixão por o que a gente faz, a gente consegue um tempo. Eu acho que as pessoas acham muita desculpa
sendo que sempre tem um tempo de sobra, sempre sobra um tempinho ali. Quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente acha um tempo, a gente consegue organizar a vida e encaixar o que você ama. Como capitã do time, qual que é a sua mensagem para o público lá em casa? É uma frase que eu sempre levei muito para minha vida, só vive o propósito quem suporta o processo. Eu acho que eu suportei muito o processo para estar vivendo o meu propósito. Parabéns! Obrigada! É isso aí, ó, tá vendo? Bons exemplos pra gente seguir a vida com saúde e qualidade. Matéria bacana, vamos aos parceiros. No retorno, Dr. Rodrigo, médico ortopedista, falando de entorse de tornozelo. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Olá, dando seguimento ao bloco de ortopedia e traumatologia do programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco sobre a principal, a mais comum lesão do esporte, principalmente no nosso meio e em todos os países, que é a entorse de tornozelo. A entorse de tornozelo, como eu disse anteriormente, é a lesão mais comum em praticamente todos os esportes praticados no nosso país. Pensando aí no futebol, que é o esporte mais acessível a todas as pessoas do país e o mais praticado, a gente tem dados aí epidemiológicos demonstrando que é a lesão mais comum. E uma das dúvidas mais comuns que aparecem no dia a dia do consultório é aquela: doutor, torci meu pé, estou com os meus ligamentos rompidos, preciso fazer o tratamento cirúrgico desses ligamentos? Na grande maioria das vezes, a resposta é negativa. O tratamento da entorse de tornozelo ele é multidisciplinar. E na maioria das vezes uma boa fisioterapia vai deixar o nosso tornozelo em condições de rapidamente retomar as nossas atividades físicas recreacionais. E esse dado ele é corroborado em alguns estudos científicos de algumas ligas esportivas mundiais, aí, a NBA, por exemplo, em um bom tratamento da entorse que envolve a fisioterapia agressiva. Em média, 8 dias o profissional está de volta aos treinos e aos jogos. Se a gente for pensar num jogador de ponta, quanto menos tempo
esse jogador permanecer fora da equipe, maior é a chance da equipe continuar trilhando aí os seus caminhos de vitória. Então, para nós que somos atletas aí recreacionais, vamos dizer assim, é mais ou menos a mesma maneira que a gente vai tratar. A diferença é que a nossa disponibilidade de tempo para fazer uma fisioterapia integral, num tempo integral, é bem menor do que de um atleta profissional, vamos dizer assim. Mas a gente tem que tentar seguir a mesma linha de raciocínio para poder entregar para o nosso paciente um tornozelo que não seja um tornozelo doloroso durante as atividades e que a pessoa possa retornar aí ao seu programa de treinamento com segurança, rapidamente e principalmente sem dor. Não é raro, isso a gente deve muito à tecnologia de transmissão das partidas hoje em dia. A gente consegue ter a ideia, e no close, por exemplo, que é dado durante uma partida, numa entorse de tornozelo, da gravidade da lesão. A gente consegue observar as faces de dor do atleta que sofreu a lesão, a maneira como o paciente torceu, fez essa entorse, se foi uma entorse em inversão, foi uma entorse em inversão. Em geral, as entorses em inversão são as que ocorrem com mais frequência. E em algumas cenas a gente pode até classificar e considerar bastante feias, porque vamos pensar num jogador de futebol aí. A sola da chuteira quase que encosta na face medial da perna durante uma entorse com uma energia de trauma bastante grande. E muitas vezes a gente vê esse atleta conseguindo retornar à partida e desempenhar o jogo de uma maneira fluida e natural. E outras vezes a gente observa que o atleta acaba tendo que sair do jogo. Isso acontece também no nosso dia a dia. Nosso futebolzinho de final de semana, ou naquele futebol sagrado da semana, o colega lá que fez a entorse do tornozelo vai para a resenha mais cedo, vai para o churrasco mais cedo. E a fisioterapia, o tratamento, vamos dizer assim, da entorse já começa no momento do trauma. O nosso atleta não conseguiu retornar à partida. Ele já vai fazer o gelo, muitas vezes iniciando ali no banco de reservas mesmo. E é o primeiro passo do tratamento. Após isso, o fisioterapeuta vai atuar com bastante ênfase aí no dia a dia do atleta e no nosso dia a dia também, conforme a nossa disponibilidade, fazendo todo um protocolo de reabilitação que envolve o processo de desinflamação, analgesia. No final, mais para o final, quando a dor diminui, a gente vai fazer a questão da propriocepção, força, ganho de amplitude de movimento. E um bom tratamento realizado dessa maneira, com esse enfoque, tende a devolver o atleta para os treinos e para os jogos aí com mais rapidez. E qual a importância dos exames complementares? É muito comum a gente também, doutor, não vai pedir nem um raio-x para mim? Existem alguns critérios que a gente utiliza para solicitar os exames, embora deixando um pouco de lado a parte técnica, eu acho importante fazer um raio-x. Lógico, isso é baseado na conversa que a gente vai ter com o paciente e no nosso exame físico. Podemos ter ideia bastante fidedigna de uma lesão a partir do bom exame físico, mas o raio-x ele é muito importante. Ele pode nos dar informações de lesões associadas, até de lesões ligamentares que possam alterar a anatomia radiográfica do tornozelo e isso já mudar a nossa conduta, de uma conduta mais conservadora, um tratamento multidisciplinar com a fisioterapia, para às vezes até para uma conduta cirúrgica. E com relação à ressonância magnética, ela é importante também, assim como o raio-x. Ela vai
por ela ser um exame muito mais, como que eu vou dizer, específico, sensível, ele vai nos dar vários dados relacionados à parte ligamentar, parte tendinosa, superfície articular, revestimento de cartilagem, que são lesões associadas e que podem agregar uma piora do prognóstico do nosso paciente. Então, a gente acaba sempre, durante o acompanhamento, principalmente relacionado à evolução, ou às vezes até a não melhora da dor, solicitando esse exame de ressonância para poder, às vezes, pegar uma lesão que não mostra no nosso exame físico inicial e na radiografia. E a partir daí também usar isso como divisor de águas para modificar o tratamento, né? E eventualmente até uma cirurgia pode ser realizada num paciente que não está evoluindo de uma maneira satisfatória, de uma maneira previsível, dentro daquele período ali que a fisioterapia tem condição de, teoricamente, devolver o paciente para as atividades de treino e de jogo. Essas foram algumas dicas aí com relação à entorse de tornozelo, a lesão mais comum do esporte. E para mais informações, vocês podem procurar o Instagram, também o site e o contato via WhatsApp, que vão aparecer aqui na tela. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo programa. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Estamos de volta! Agora vamos para a matéria de pólipos uterinos com a doutora Beatriz, médica ginecologista. Boa tarde, eu sou a doutora Beatriz Harfushi, médica ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica, e hoje eu vim conversar sobre pólipos do trato genital feminino. Pólipos, eles são projeções do tecido glandular do útero. Eles podem acometer tanto a cavidade endometrial, e a gente chama eles de pólipo endometrial, quanto o colo do útero, que a gente chama de pólipos endocervicais. Na grande maioria das vezes, os pólipos não apresentam nenhum sintomas, eles são achados de exame ultrassonográfico. Mas algumas pacientes podem desenvolver o que a gente chama de sangramento uterino anormal, com aumento do fluxo menstrual e sangramento até fora do período menstrual. Infertilidade também é um dos sintomas relacionados aos pólipos uterinos. O diagnóstico de pólipo é suspeitado na presença de uma alteração ou no exame de ultrassom, que é capaz de ver e identificar tanto o pólipo ou um espessamento da camada de dentro do útero, que a gente chama de espessamento endometrial. Alguns casos, a ressonância magnética da pelve também pode suspeitar da presença do pólipo.
Mas a avaliação completa do pólipo, tamanho, número, localização, se dá com um exame chamado histeroscopia. Esse vídeo mostra um exame de histeroscopia. O primeiro mostra uma cavidade uterina normal, sem pólipos uterinos. O segundo, a gente consegue identificar essa projeção, que é o pólipo uterino. Com esse exame, a gente consegue avaliar as características dele, como por exemplo, a quantidade e a característica dos vasos uterinos, a localização e, se preciso, a gente retira o pólipo uterino pela técnica histeroscópica. Os pólipos uterinos eles são ressecados através de um procedimento chamado histeroscopia cirúrgica. Esse procedimento é um procedimento no qual entra uma câmera dentro do colo do útero, identifica a localização do pólipo uterino e faz a ressecção na sua base. Não, a grande maioria dos pólipos uterinos eles são nódulos benignos do colo do útero. Em alguns casos raros, uma porcentagem variando de 0,3% a 0,5%, tem uma chance de apresentar algum sinal de malignidade. Pacientes que têm fatores de risco para desenvolver o câncer de endométrio têm que ficar mais atentas na presença de pólipo uterino. Esses fatores de risco são principalmente a presença de obesidade, um histórico de anovulação crônica, o uso de tamoxifeno e uma síndrome chamada síndrome de Lynch. Se você tem algum sintoma suspeito ou um achado no exame de imagem sugestivo de pólipo uterino, procure seu ginecologista para uma avaliação adequada. Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, a gente vai disponibilizar o WhatsApp do programa e o meu Instagram pessoal. Obrigada! O programa Saúde em Dia vai chegando ao final, lembrando das nossas redes sociais. Você perdeu algum programa, quer compartilhar com um amigo, corre lá que você vai encontrar os programas anteriores. Nosso canal, o WhatsApp, uma rede ligada direta a vocês. Quer sugerir alguma pauta, algum tema, a gente está sempre encaixando na nossa rotina aqui, sempre que possível. E os nossos parceiros, o Indaiatuba Hospital localizado aqui em Indaiatuba, e o Instituto de Medicina de Alta Performance, esse grupo composto com vários ortopedistas renomados de Campinas, professores universitários inclusive. O programa Saúde em Dia fica por aqui hoje e a gente se vê sábado que vem. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance.